Paizinho querido, Deus amado, te bendigo, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Clamamos o teu poder, Senhor, sobre este lugar. Declaramos a nossa dependência de ti, Senhor. Declaramos, ó Deus, que somos necessitados e carecemos de ouvir a tua voz. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então essa é uma história muito contada, já muito conhecida da igreja dos irmãos. A história do endemoniado, né, daquele homem que possesso. E é uma história que a gente, praticamente todos nós já sabemos de cor, já sabemos o que aconteceu, né? Então trata-se daquele homem que vivia assustando o povo numa condição muito ruim, tá? Alguém que já é totalmente à margem da sociedade, alguém que representava perigo para o povo. Tentavam prendê-lo com correntes, mas não conseguiam, porque a força dele era algo tão grandiosa, não dele, mas daquele que estava nele, que ele quebrava as correntes, e ele se feria, e estava ali numa situação desgraçada. Além dessa condição, uma pessoa que vivia nu, estava ali passando, oferecendo perigo às pessoas. Mas chegou Jesus. Chegou Jesus. Quando Jesus chega, a coisa fica diferente. Imediatamente, aquele homem que não era dono dos seus atos, aquele homem que não sabia o que estava fazendo, aquele homem que estava totalmente possesso, ele não fazia ideia do que ele estava fazendo, mas aquele que estava nele reconheceu a soberania de Jesus, reconheceu, e ele diz o texto que ele correu imediatamente e o adorou. Então esse que representava perigo para a sociedade agora corre e o adora. Mas interessante, sabe o que chama a minha atenção é que nesse momento eu não vejo que o homem está adorando o possesso, ele está sendo adorado por demônios. Os demônios o levaram lá e o adoraram. O homem continua sendo levado. Jesus deu uma palavra para que ele saísse, mas os demônios não querem sair daquele lugar. Sabe, queridos, uma das coisas que acontece em relação aos demônios é que eles se estabelecem em vidas, e agora, depois que eles se estabelecem, eles não querem deixar a casa, não querem, eles querem firmar morada ali. Então, por favor, não nos tire daqui, não nos mande para outro país, não queremos deixar esse lugar. E eles suplicam que os mande para aquela manada de porco que estava ali pastando. E Jesus consente em que eles estejam indo para os porcos. E ali eram cerca de 2.000 porcos. Quando Jesus perguntou: como é seu nome? E ele falou: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então cerca de 2.000 estavam ali naquele homem e vão para os porcos. E os porcos imediatamente eles correm e se precipitam no abismo. Todos morrem. O que aconteceu? Aquele homem que foi liberto, ele agora é observado como alguém que está agora vestido, alguém que está em perfeito juízo. Um aleluiazinho, um glória a Deus, um amenzinho aí. Alguém que está em perfeito juízo. Então chama a atenção daqueles homens, e agora, por estar em perfeito juízo, eles correm para a cidade e avisam ali o que aconteceu. E eles dão as duas notícias. Essas duas notícias, queridos, têm a ver com o que está no nosso coração. Para aqueles homens, eles tinham duas notícias, uma boa e uma ruim.
ou as duas eram ruins, dependendo de como eles estavam olhando, porque a notícia era o seguinte: sabe aquele homem que ninguém encostava perto dele, aquele homem que andava lá pelos montes, andava naqueles lugares, estava nos túmulos, aquele homem que estava lá onde as pessoas são enterradas, nas catatumbas, cheio de todo machucado porque ele se feria, aquele homem que ninguém consegue. Sabe o que aconteceu com ele? Ele está em perfeito juízo e está vestido. Está em perfeito juízo e está vestido. Mas tinha uma outra notícia. Tinha uma outra notícia. A outra notícia é o seguinte: sabe os porcos que estavam por ali? Não estão mais. Todos eles estão mortos. É interessante, queridos, que a notícia vem como se fosse, sabe, não chamou muito a atenção o fato de que o homem, que já há tanto tempo não era mais um homem, e sim um bicho, um animal, desprezado por todos, ninguém o via mais como uma pessoa, mas como um perigo, mas ele não chamou tanta atenção, mas chamou a atenção os porcos que haviam morrido. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ele diz, esse momento é quando Jesus ele chega na sinagoga, e é dado a ele a oportunidade de compartilhar a palavra. E ele vai ler o livro de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Era o que acontecia com aquele homem estava cativo, estava preso. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Uma coisa interessante acontecia na sinagoga, queridos, é que, aliás, não somente na sinagoga, mas nas reuniões dos judeus, não somente judeus, na região do Oriente Médio funcionava mais ou menos assim, em que a pessoa ela quer dizer alguma coisa, então, dependendo do que ela vai dizer, ela fala em pé, ou ela se senta para falar. Então, se é uma coisa que não tem muita importância, ele pode dizer rápido, ele fala rápido. Então, de repente você pode ouvir ou não, mas ele fala rapidamente, e daí sai. E as pessoas não têm aquilo como algo de muito valor. As pessoas não se sentem consideradas, porque a pessoa falou, comunicou em pé. Então o que acontecia na sinagoga? Jesus chegando lá, ele se senta. E sentar significa dizer uma coisa, que a mensagem é importante. Esse era um detalhe. Outro detalhe é que vocês são importantes para ouvir essa mensagem. Então Jesus senta e começa a comunicar. Esse fato que nós contamos, Jesus já havia anunciado o seu propósito de evangelizar os pobres, de proclamar libertação aos cativos, de dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas no versículo 21, ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uma profecia que há 730 anos havia sido escrita, estava se cumprindo naquele momento. Hoje se cumpriu aquilo que o profeta Isaías disse. Ele estava falando 730 anos depois.
E Jesus, ele trouxe algumas aulas práticas para as nossas vidas. A proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele chega diante desse homem que estava bem nessa condição, e agora começa a dar essa aula prática. A primeira coisa, aquele homem estava cativo e o Senhor o liberta pela palavra. Um amenzinho? Amém, queridos? Glória a Deus.